Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do querido Bluecast, o seu podcast semanal para a gente conversar sobre empreendedorismo, marketing digital e tecnologia. Quero fazer um disclaimer de abertura, porque a gente faz as nossas gravações no Blue Space, então se você quer ter essa experiência como eu, sentar nessa mesa maravilhosa, conversar com pessoas, construir autoridade para você, para sua marca, seja para o que for, produzir conteúdo inclusive, isso aqui é um veículo incrível e se você não sabe por onde começar, a gente tem tudo para te atender. Então o contato vai estar com o QR Code na tela e na descrição do vídeo. Vamos à nossa conversa de hoje, que a gente está no quadro do Conversando com os nossos Blue Experts. Então hoje a gente trouxe a Poliana Silva. E a Poli é uma das nossas executivas de vendas e agora obviamente passo a palavra para ela, para que ela se apresente. Oi Gabs, tudo bem? Bom, eu sou a Poliana. Faço parte do time comercial da Blue, vai fazer 3 anos em maio. Tenho 25 anos, completo 25 esse ano. Tenho certo. 24 até o momento. E estou aí. Então você está aqui hoje gravando um podcast. Maravilha. Exatamente, com o Gabriel Avi. Então você perguntou se eu estou bem, muito obrigado. E vamos à nossa conversa então, Poli. A ideia que a gente tem com o Conhecendo um Blue Expert é justamente para que as pessoas entendam quem a gente tem dentro de casa, quem são as pessoas que a gente trabalha e, obviamente, os excelentes profissionais que estão com a gente no dia a dia. Então, hoje a ideia é justamente conversar sobre a sua história. Então, você está com a gente como executiva de vendas, não à toa agora você também está pegando um escopo muito maior, é uma das pessoas mais antigas no departamento, então você já tem uma determinada responsabilidade maior ali, vai para o México na semana que vem, então a gente já sabe ali algumas coisinhas. Mas eu gosto muito de endossar aonde tudo começou. Então, como que é a sua história se a gente voltasse lá na tua infância? Então, a gente está falando ali de um ensino fundamental, um ensino médio, começo de carreira. Como é que foi essa fase para a Poli? A Poli ela era pentelha, ela era agitada, ela não parava de falar na escola, levava bilhete para mamãe. Como é que era? Não, eu sempre fui muito tranquila. A minha fase toda, assim, de criança, pré-adolescente até adolescência, sempre fui, inclusive, uma pessoa muito tímida, né? Pra hoje estar no time comercial. Correto, exato. Então. Muito bom. No departamento de vendas, lidando com pessoas, mas eu sempre fui uma criança extremamente tímida, tipo, muito tímida. De ficar grudada, assim, na minha mãe e se chegar alguém pra cumprimentar, tipo, se escondia atrás, assim, Sim. sabe? Mas, fora isso, eu sempre fui muito tranquila, assim, na escola também. Era no máximo, conversa muito, sabe? Tipo, é uma boa aluna, mas tira conversa nota, bastante. Exato. Era o máximo, assim, que acontecia. Então, eu sempre fui, assim, bem tímida. Sempre me considerei uma pessoa bem tímida. Mas tinha ali as amizades, se entrosava com o pessoal da sala, conseguia conversar, mas no geral me considerava assim, sabe? Com relação às matérias também, sempre fui bastante focada, assim. Certo. No máximo era esse tipo de reclamaçãozinha, sabe? Na reunião. Conversa bastante, mas é uma boa aluna. Então, minha mãe sempre foi pra reunião tranquila, sabendo que não teria nada demais, assim, pra ser questionado sobre a Poliana. Legal. Isso é ótimo. Sim. E se a gente falar quem eram os seus heróis quando você era criança? As pessoas que você tinha por perto ou para quem você olhava naquele momento da sua vida e falava, poxa, eu acho essa pessoa incrível e talvez quando eu tiver uma profissão, olhar para o meu futuro, eu quero ir para esse lugar. Acho que desde nova, assim, talvez eu não tinha essa visão muito de fora, sabe? De pessoas de fora. Mas eu tenho uma irmã mais velha. A gente tem 5 anos de diferença. E aí ela sempre foi uma referência. Então, minha irmã começou a trabalhar. E aí eu já, 5 anos ali mais nova, já ficava imaginando, tipo, caraca, quero ser igual ela, sabe? Então, acho que de referência, assim, de vida... É engraçado que a gente sempre fala dos nossos pais, né? A minha mãe também é uma referência pra mim. Mas a minha irmã mais velha, eu acho que é a maior referência, assim, que eu tenho. Como pessoa, como profissional. Então, vi ela ali ingressando no mercado de trabalho. Sempre foi uma pessoa que eu admirei muito, sabe?
falando de família, principalmente. Vindo de uma realidade totalmente diferente, de alguns privilégios e de algumas facilidades que eu consigo ter hoje, trabalhando, enfim. Mas antes era um pouquinho diferente, né? Então, olhando pra família, assim, poucas pessoas conseguiram se formar, conseguiram chegar ali à graduação. Então, quando a gente olha pra família, a minha irmã, ela foi uma das primeiras pessoas, assim, a ter o diploma e conseguir se formar. Minha irmã hoje é bacharel em comércio exterior, né? Então, ela trabalha com importação e exportação. Mas sempre foi uma referência, assim, pra mim, nesse sentido. E por isso, então, a gente pode também assumir que o seu relacionamento com a sua irmã é um relacionamento bacana. Sim, é muito bacana. irmãos, né? Sim, vai ter o... Exatamente. Etc. A gente nunca admite, né? Que a gente ama, a gente tá sempre ali tentando implicar. Mas a gente tem um bom relacionamento, assim. Acho que desde novinha, a gente tinha ali, né, uma briguinha e tal, uma discussão, uma implica com a outra. Principalmente porque quando ela tava na fase, tipo, adolescente, eu tava na pré-adolescente, sempre 5 anos atrás. Então, é a pior fase, né? Sim. E aí, é a pior fase, nossa, assim, também, brigando, implicando... e tal, saía na mão, e aí a mãe tinha que intervir. Mas aí a gente foi crescendo e a gente foi criando uma relação de companheirismo, assim. Que legal. Então a gente é muito companheira. A gente, obviamente, né, não se fala ali no dia a dia, porque a gente já mora separados. Então ela tá na casa dela, eu moro com meu noivo. Mas a gente se dá super bem. Muito bom. Então é legal, então, que você, dentro dessa estrutura, quando a gente fala sobre heróis ou referências, você tinha uma pessoa extremamente perto de você. E isso é super legal. Aí você também comentou que ela fez comércio exterior, né? Então hoje ela trabalha com importação e exportação. Sendo ela uma referência para você, quando você estava nessa sua fase de ensino médio para talvez faculdade, início da vida profissional, você talvez naquele momento chegou em pensar cursar ou fazer coisas parecidas com a tua irmã? Ou, por exemplo, que caminho que a Polly trilhou para chegar em vendas hoje? Tá. Já pensei, a gente sempre vê, né, ali como, e se eu fizer o mesmo curso, se eu ir pelo mesmo caminho? E aí, ao mesmo tempo, eu tinha uma linha muito diferente, porque eu já tive a fase de, querer fazer pedagogia. Então, quando a Polly saiu da escola ali, terminou o ensino médio, ela pensou em cursar pedagogia. Será? Talvez? Não sei. E aí, pensando nesse meio tempo, né, entre terminar a escola e conseguir ali ingressar na faculdade ou começar a trabalhar, eu tive a minha experiência profissional com 17 anos. Então, ainda faltava um tempinho ali para completar 18, em 2017. Terminei a escola em 2016, então era tudo muito recente. E aí, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar numa empresa, com 17 anos mesmo, registrada. E aí, CLT, e falei assim, eu vou. Então, eu entrei. E aí, assim que eu comecei a trabalhar, a vontade de ir pra pedagogia, ela já... Mudou. Ela já mudou. Você trabalhava com o quê? Desculpa perguntar. Era com atendimento já, trabalhava com atendimento. E era uma empresa que ela era de benefícios. E aí era um cartão para empresas de frete. Pagar os caminhoneiros, né? Os motoristas, através desse cartão. Então era uma empresa que tinha hoje ela é do grupo Edenred, inclusive. Mas, enfim, bem específico. E aí eu prestava o atendimento para os usuários do cartão. Então, na maioria das vezes... caminhoneiros. Exato, eram caminhoneiros. E, inclusive, tem algumas experiências, assim, bem engraçadas dessa fase, né? Porque era tudo muito novo para mim, um mercado de trabalho, uma empresa, tá inserida aqui ali naquele ambiente. Tão novinha, sem ter completado 18 anos ainda. E não só isso, uma pessoa que se considerava introspectiva. Exatamente. E aí você vai trabalhar com atendimento, com caminhoneiros, que é assim, um público muito diferente do que até então você talvez estivesse acostumada na sua vida, né? Muito diferente, muito diferente. Até porque... as pessoas, né, em si, os caminhoneiros, a gente tá falando de um
de um público muito diferente, uma cultura diferente. Então, muitas vezes eram pessoas de outros estados do interior daquele estado fazendo uma ligação, porque ele queria, sei lá, resetar a senha do cartão dele, porque ele precisava alterar algum tipo de dado cadastral ali para conseguir utilizar esse cartão, porque era o pagamento dele. Então, tudo que ele tinha, tudo que ele recebia estava ali naquele cartão. Então, era lidar ali com, tipo assim, eu quero isso, tem que ser agora, enfim. E aí, vivendo essa fase que eu falei assim, acho que pedagogia não. E aí, eu já comecei a me relacionar com pessoas mais velhas. Certo. Né? Então, você começa a aprender Suas com a referências sua começaram a chefe. mudar. Exato. Então, você começa a aprender muito mais. Aí, eu tomei a decisão de fazer administração. Ok, Sim. faz sentido. Dizem que é a faculdade de quem tem dúvidas, né? Do que quer fazer. Depende, discordo um pouquinho. Porque ela te dá a possibilidade de você ir pra... Qualquer lugar. Exatamente. Então, eu falei assim, para o momento é isso. E aí, decidi fazer, ingressei. Na verdade, antes de ingressar, fiquei nessa empresa em si, eu fiquei 4 meses. E aí, eu troquei de trabalho. E aí, quando eu troquei de trabalho, foi quando eu tomei a decisão ali de ingressar. E aí, eu comecei a estudar ADM. E aí, você começou a estudar ADM, você concretizou o curso? Foi até o final? Fui até o fim. Legal. Comecei ali com 18 anos, terminei com 22. Uhum. Inclusive, saindo dessa empresa, né, que eu fazia o atendimento para fretes e tal, foi que eu fui trabalhar com a Karen. Uhum. Não dá pra falar da Poliana, né, profissional que chegou até aqui, sem citá-la. Claro. Então, começamos a trabalhar juntas nessa empresa. Era uma empresa próxima ali de onde a gente morava. Certo. A gente morava perto, então estudamos juntas ali a maior parte da vida, do ensino fundamental até o ensino médio. Perfeito. E aí, a gente terminou a escola ali, cada uma no seu canto e tal, falando, mantendo a relação de amizade. Entrei nessa empresa que eu comentei com você. Saindo dessa empresa, que eu fiquei durante 4 meses, eu fiz a entrevista para essa segunda empresa. Certo. Que era para atendimento também. E aí, eu falei, cara, nossa, lá tá pegando e tal, para você fazer a entrevista, chamar essa moça, manda o currículo, não sei o quê. A gente vai trabalhar juntas. Ainda era tudo muito novo, né? A gente tava ali no primeiro ano pós-escola, então era uma forma da gente... Mas que legal, uma puxando a outra pra um Sim. caminho bacana. O caminho do trabalho, de, tipo, começar a conquistar suas coisas, né? Exatamente. E a gente sempre teve essa relação de... Nossa, eu quero isso, então eu quero começar a trabalhar. Meu Deus, não vejo a hora de começar a trabalhar e tal. Até porque é uma forma de você, como você citou, ter as suas coisas, comprar as suas coisas, enfim. E aí eu indiquei ela pra ela mandar o currículo lá pra essa empresa. E ela é uma empresa, essa empresa ela é uma empresa terceira. Certo. Então, dentro dessa empresa, existem diversas marcas que podem alocar ali um espaço para ter a sua central de atendimento. E aí, a gente acabou caindo no mesmo produto. Certo. O que não necessariamente era muito comum. Porque, enfim, fazendo a entrevista, você pode ser alocado para... Qualquer projeto de Exatamente. qualquer uma das marcas que estavam dentro da estrutura. Para atender, sei lá, uma marca, uma instituição financeira, enfim. E aí, a gente acabou caindo pra Natura, fazer o atendimento da Natura. E aí, a gente começou a trabalhar juntas ali. E foi uma fase, nossa, muito boa. Porque a gente estava começando a amadurecer... Começando a fase profissional mesmo da coisa, sabe? Vamos quebrar isso na experiência que você viveu. Primeiro, obviamente, na sua primeira experiência em benefícios para caminhoneiros, vamos colocar assim. E nessa segunda, que você atendia a Natura. Eu acho que aqui a gente está falando de empresas diferentes, talvez, óbvio, de tamanhos diferentes, culturas diferentes, imagino também. Como que foi para você, por exemplo, na sua primeira experiência... entrar nesse ambiente. Quando eu falo entrar no ambiente, porque realmente é chocante. Você até então estudava, a gente meio que tem tudo sob controle, porque você sabe que você vai ficar de tal hora na escola, as matérias vão ser as mesmas, e aí a gente fala sobre escola, tipo, desde da primeira série até o 3º ano do ensino médio. A estrutura não muda, né? São matérias que mudam, mas o formato é o mesmo.
E aqui a gente tá falando sobre entrar de fato na vida, vamos colocar assim. Sim. Então você começa a atender pessoas, você não sabe quem tá do outro lado, a história dessa pessoa. Muitas vezes por você ser atendimento, imagino que elas não estejam tão felizes em contatar você, e aí você tem que ser um filtro de inteligência emocional que com 17 anos é um desafio gigantesco. Com certeza. Então, como que foi essa primeira experiência para você em termos de entrar nessa fase nova da sua vida, numa experiência já forte, vamos colocar assim, e culturalmente falando, a sua inserção nesse ambiente? Eu acho que é sempre difícil, né? Quando a gente tá tentando entender ali o que tá acontecendo. Então, até você começar a criar a maturidade de entender que a pessoa tá entrando em contato porque ela tem um problema e eu preciso solucionar esse problema, mas não necessariamente é comigo, e não levar no pessoal, porque senão você acaba acumulando ali diversas Você já xingou coisas. os outros? Cara, nunca xinguei, mas já fui xingada. Assim, né? No máximo, um pensamento ele vai assim, xingar de, tipo independente assim. de quem seja você, né? Exatamente. No máximo, algo que você tem que parar ali 2 segundos e respirar fundo, assim, Claro. sabe? Pra poder se colocar no eixo e, como eu falei, criar empatia de que, cara, não é comigo, não é nada pessoal, é independente de quem seja, de quem tivesse aqui fazendo esse atendimento, a pessoa, ela ia estar... Ela vai descarregar as Exatamente. insatisfações dela, independente de quem estivesse do seu lado, Com né? certeza. E aí eu acho que, enfim, a maior coisa, assim, que eu consegui aprender e conseguir amadurecer foi 100% com relação à empatia ali, de você entender, de você se colocar no lugar, principalmente falando de empresas, né, Claro. que você comentou. A primeira experiência, ela foi diferente da segunda, falando de tamanhos de empresa, de proporção. Então, quando a gente estava lá nessa segunda empresa, prestando atendimento para a Natura, a gente via o cuidado da marca de perto em levar treinamentos, em levar essa consciência pra gente, sabe? De trabalhar o emocional, de trabalhar a inteligência, de que faça um filtro, não leva isso pra você. E de você conseguir pensar também na pessoa que tá ali do outro lado, em você fazer um bom atendimento, em você conseguir dar um bom suporte, até Resolver porque... de fato o problema da pessoa, né? Exatamente. Nós, como consumidores, que também somos, a gente sempre quer entrar em contato, seja lá com qual empresa for, e a gente quer resolver o nosso problema da melhor maneira, da forma mais clara possível. E aí, com o tempo, a gente foi aprendendo isso, a gente foi amadurecendo isso. Eu, principalmente, com o tempo, fui entendendo muito mais e, enfim, treinamentos constantes, essa visão constante de que, tipo, não é sobre você, sabe? Fez uma diferença, assim, pra mim. Porque tem uma hora que você começa a filtrar, né, aquela energia. Que você começa a pegar pra você o problema do pedido da pessoa que não chegou. Ou, sei lá, porque ela quer E principalmente se você tá num dia mais sentimental da sua própria vida. Exatamente, Isso não é interessante? sim. Porque você já chega meio sentimental. Aí o cara coloca o sentimento dele de que ele tá frustrado com alguma coisa que aconteceu no pedido, no produto e etc. E aí Com você certeza. também tem, assim como você tem que fazer a filtragem de raiva quando despendem e despejam a raiva em você, o sentimento também é interessante, né? Porque, Sim. obviamente, você tem que manter um determinado profissionalismo, porque por mais que você crie empatia, como você bem falou, de se colocar no lugar da pessoa e você querer resolver o problema da pessoa, você também tem um conjunto de ações padrão que a empresa te ensina que você tem que seguir para chegar na resolução do problema da pessoa. Com Por mais que você certeza. queira pegar e falar, cara, não, eu vou lá no estoque pegar seu produto e mandar para você, né? Sim. Nossa, sem dúvidas. E, enfim, então, a gente vai entrar um pouquinho mais, mas justamente falando sobre isso, depois eu tive uma terceira experiência, que era uma empresa que incentivava a gente a pensar fora da caixinha. Legal. Então, Ainda embora com você atendimento. tenha... Ainda com atendimento. Então, embora você tenha ali um conjunto de processos e de coisas a serem seguidas, é muito legal a marca, ela incentivar isso também, de que, olha, a gente tem esse processo aqui a ser seguido. Mas o que você tem de sugestão pra poder trazer pra gente, sabe? O que você tem de novo? O que você consegue agregar que a gente vai conseguir mudar o dia dessa pessoa?
o que a gente vai conseguir fugir do padrão, sabe? Pra conseguir solucionar o problema dela. Então era muito legal. E aí isso foi crescendo também. Acho que de acordo com as minhas experiências, foi crescendo, tipo, como marca, como empresa. E aí foi amadurecendo essa ideia e essa visão, sabe? A empresa foi mudando de visão também. Você falou uma coisa interessante agora, que a empresa foi mudando de visão também. E a Poly? Como que a Poly foi mudando de visão? Porque onde eu quero fazer essa alusão? Você era uma pessoa introspectiva, como você bem comentou, e você sai de um estágio onde você é lançada na sua vida profissional, já tendo que lidar diretamente com o público. O seu trabalho era receber ligações ou realizar ligações. Acredito que por estar numa central de atendimento, você tinha meta de contato, meta de resolução de problema, SLA do tempo que você fica na ligação para saber se você resolve o problema em pouco tempo ou se você enrola demais para atender de menos, porque eu sei que tem muito disso. Com certeza. Então você já começa a ser colocada no ambiente de pressão, porque ambiente de atendimento tem pressão, e que é uma pessoa introspectiva no final do dia. Então você tem que lutar contra você mesma para conseguir falar, não, eu realmente estou aqui, eu tenho que entrar de cabeça e fazer a função que eu fui contratada para fazer. Então como que você vê a transformação da Poly nessa jornada em atendimento? Eu acho que isso foi acontecendo dentro desse processo, sabe? No começo era tudo muito difícil. Era tipo assim, caraca, eu tenho que, sei lá, tentar entregar aqui o meu máximo. Tô falando com uma pessoa que não me conhece, eu preciso atender, preciso dar o meu melhor. Mas isso foi acontecendo. Acho que você se acostuma no dia a dia ali, você fala com tantas pessoas diferentes. A gente tá falando de pelo menos, minimamente ali, 40 ligações por dia. Então, concretizadas? Que sim, você falou com 40 pessoas diferentes. Exato. Uau. Então, minimamente, são 40 ligações que foram feitas que você falou com 40 pessoas diferentes. Então, com o tempo, isso vai criando uma casca, sabe? Então, eu acho que eu fui aprendendo, assim, essa parte da comunicação. Precisa falar, então é isso. Não tem por que ter vergonha, sabe? E aí, dentro desse ambiente, nessas experiências, a gente era muito moldado também pra poder ter um pouco dessa característica mais comunicativa, sabe? De explorar, de ir atrás. Então, acho que de acordo com essas experiências, eu fui me desenvolvendo, fui amadurecendo. E aí, quando eu vi isso, já não era mais um problema, sabe? Já não era tipo, ai, meu Deus, me considero muito tímida. Na verdade, ainda assim, acho que tem um traço aqui da característica da Poly, que ainda tem a sua parte de timidez, mas hoje é muito mais, eu faço o que precisa ser feito, sabe? Sem problemas. Mas o processo foi acontecendo ao longo dos meses, ao longo dos dias, ao longo dos anos ali, dentro dessa caminhada, trabalhando com a comunicação, trabalhando com o atendimento. Então a gente fala que você passou por um longo período dentro de atendimento, então vamos colocar que o seu molde enquanto profissional, ele se deu por conta do atendimento. Então, a gente tinha uma Poly que até então, sem ter a experiência, olhava por uma pedagogia. Tendo a experiência, a pedagogia já não brilhava tantos mais os olhos, então a gente vai para uma administração para entender melhor todas as áreas ali e o que pode te abrir de leque de oportunidade para você talvez se especializar depois no futuro, enquanto você se desenvolve na área de atendimento. Então, a gente também tem uma quebra de paradigma da pessoa da Poly, porque a pessoa até aquela fase, onde você era mais retraída, você passa a ter que tomar a frente, porque, obviamente, se você foi contratada para fazer aquilo. E eu gostei muito da frase que você usou no final de eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, você coloca para você, dentro da sua disciplina do dia a dia, que embora aquilo não seja algo tão natural para você, você vai fazer com que seja natural, porque é o que você tem que fazer. Então, a gente vê uma transformação profissional alinhada a uma transformação pessoal. E aí eu refaço uma pergunta que eu fiz no começo, de referências. Então a gente fala que lá no começo a referência grande que você tinha dentro da sua casa, por exemplo, era a sua irmã. Então ela era essa super heroína que você tinha, ainda que numa situação de irmão, né, que você tem o amor e o ódio presente o tempo todo. Nessa nova fase da sua vida, a gente tem
novas referências, pessoas com quem a Poly começa a trabalhar, que você fala, cara, essa pessoa é sensacional, ou professores que você teve na universidade, como é que foi também esse outro lado de referências e atualização de referências da Poly? Cara, sem dúvidas, acho que durante essa jornada tiveram pessoas muito importantes com quem eu aprendi. Então, cada lugar que a gente passa, a gente consegue aprender e absorver de uma referência nova. Então, sempre tem um lugar onde tem um líder que a gente admira, uma pessoa que consegue fazer a gente crescer, que a gente consegue admirar. O primeiro líder, assim, por quem eu tive essa maior admiração foi um pouquinho antes de... Pouquinho não, né? Foi antes de vir pra Blue. Eu trabalhava no ML, no Mercado Livre. E aí, a gente tinha um líder lá que, cara, ele me ajudou muito. Era uma pessoa que acreditava, que me incentivava. Então, foi a primeira vez que eu falei assim... Nossa, acho que tem uma referência dentro do ambiente profissional, sabe? E hoje na Blue também, sem dúvidas, acho que a liderança, assim, faz esse papel de inspirar, de ser uma referência, a Lê, a Karen, o próprio Gabriel, que tá aqui, é uma pessoa com quem a gente aprende e se torna uma referência em se comunicar, em ser educado. Cara, é até engraçado, né, a gente falar isso, mas assim, o Gabriel, ele é uma das pessoas mais educadas com quem eu tenho uma proximidade, assim, no dia a dia. Gabriel, você. Então, são, enfim, pequenos gestos, sabe? E do dia a dia ali, em pequenas ações, que as pessoas se tornam uma referência pra gente. Então, hoje, tenho a Karen, tenho a Lê, tem você, que é uma super referência aí em comunicação pra Poly de hoje. Que legal. Então, a gente vê que houve, de fato, uma transformação gigantesca. Primeiro, muito obrigado. É gratificante poder escutar isso e saber que a gente impacta a vida das pessoas e que hoje pode ter certeza que você também faz isso na vida de outras pessoas, tanto aqui dentro quanto fora. E acho que isso é uma das razões da gente estar tendo essa conversa também, para que as pessoas, tanto de dentro quanto de fora, que queiram conhecer você melhor, vão passar a te admirar ainda mais, porque a gente sabe toda essa transformação. E que por trás de toda essa transformação, e eu gosto muito de ressaltar essa parte, tem uma grande força de vontade. Isso eu sempre vi em você, a gente até já falou sobre isso em algum momento. É visível o tanto que você quer se colocar nesse lugar e o quanto essa frase do fazer o que tem que fazer bem feito é presente na sua vida. Então a gente vê uma transformação de uma pessoa que era introspectiva para um bom atendimento, que hoje você também faz isso com excelência dentro da Blue. E aí a gente está falando de uma fase que é talvez a última fase. Então você estava na Natura, depois disso você teve alguma outra oportunidade, então, que foi o Mercado Livre. Isso. E aí disso você veio para cá. E aí eu vim para cá. Como que foi, primeiro, a saída da Natura para o Mercado Livre? Eu acho que é legal a gente colocar essa frase transitória para entender, por exemplo, quando você foi para o Mercado Livre, também foi num perfil de atendimento ou foi para alguma outra área? E o que brilhou seus olhos para sair de uma realidade para outra? Tá. Eu saí ali da Natura, fui para o Mercado Livre e lá no Mercado Livre, eu acho que foi a fase, assim, mais transformadora. Então, eu fiquei 2 anos na Natura, transitei, fui pro Meli, fiquei 3 anos no Meli antes de vir pra Blue. Então, no Meli, a gente tinha muito mais acentuado essa parte de você explorar, sair da caixinha, o que você consegue fazer de diferente pela pessoa que tá entrando em contato. Então, é uma marca, a empresa em si, que planta muito isso na gente, sabe? Você tem um processo a ser seguido, mas, sei lá, o cara tá entrando em contato porque ele comprou a decoração de aniversário do primeiro filho dele, tipo, e era pra chegar e não chegou. Então, você sabe que a pessoa que tá em contato, ela vai estar muito brava, e aí você precisa ter a inteligência emocional. Então, foi aí que, mais ainda, essa inteligência, ela começou a ser trabalhada, e aí eu comecei a colocar as coisas nos lugares, e, enfim, e aí a gente tinha toda uma estrutura lá pra pensar diferente, pra criar. Então, foi um lugar onde eu consegui aprender muito. Achava que eu já sabia o suficiente sobre atender,
Mas é incrível quanto a gente sempre consegue, tipo, ir além, sabe? Mudar, pensar diferente, fazer diferente. Isso quando o ambiente te proporciona isso, né? Exatamente. Então, não que, obviamente, os anteriores não te proporcionaram isso até então, mas que a cultura que o Meli empregava era essa cultura de inovação, que talvez seja uma coisa que era implícita no passado. Então, existia, mas não era tão fomentada, então você acabava indo mais pelo padrão, porque era o que era mais praticado como comum no dia a dia. E aí você vai para um ambiente onde você sente essa liberdade maior, e não só a liberdade maior, mas a comunicação da empresa com você que está ali dentro é essa, obviamente você vai trabalhar mais esse lado que até então era mais adormecido, né? Sim, sem dúvidas, com certeza. Isso foi muito estimulado, então foi nesse lugar, inclusive, que eu tive ali o meu primeiro líder, onde de fato foi uma referência mesmo. E era uma pessoa que eu admirava e que me ajudou muito a crescer e amadurecer. E a cultura, sem dúvidas, acho que foi uma das coisas que mais ficou enraizada, assim, né? E que isso faz parte para que a gente consiga levar para outros lugares, trazer um pouquinho disso com a gente. E aí, eu comentei da Ká, né, lá no início. E quando eu saí da Natura, na verdade, ela já tinha saído. Ela já tinha vindo pra Blue. E aí, depois que ela saiu, eu fiquei lá mais 1 ano. E aí, fui pro Meli. Fui pro Meli, fiquei 3 anos. Então, tava lá me desenvolvendo, fazendo parte de todo esse processo. E aí, eu recebi o contato da Ká, né, de que ela tava buscando pessoas ali, a empresa tava buscando pessoas pra entrevistar, pra poder fazer parte ali do processo do time comercial, mas também pro time de account. Então, quando eu entrei na Blue, uma coisa curiosa é que eu fiz a entrevista pra ambas as vagas. Tanto pro time comercial, e aí a Ká, inclusive, trouxe esse ponto, né? Tipo, você já trabalhou com atendimento, todo esse tempo trabalhando com atendimento, então vendas vai ser algo novo. Então, não sei, né, se você vai querer ou se você vai se adaptar. E aí, eu fiz a entrevista com a Zaltra também pro time de account. E aí, acabou que depois, ali de fazer todo esse processo, a Ká falou assim, ó... E aí, eu fiz a entrevista com você, né, pro time comercial. O Gabriel te aprovou, e aí a Zaltra também te aprovou, então vou deixar você escolher. Vou deixar você escolher se você quer se arriscar em vendas ou se você quer ir pro time, né, de account, que já é uma coisa mais atendimento. Conhecida pra você, né? Que talvez, né, você já esteja mais familiarizada. E aí eu pensei, falei assim, caraca, será que eu arrisco? E aí eu falei pra ela, eu quero ir pro time de vendas, porque justamente por ser algo novo, né? Então, obviamente que quando a gente fala de atendimento, que a gente faz aqui na Blue, ele é um outro universo, né? Claro. Ele é um outro mundo, é totalmente diferente. Mas eu falei assim, quero ir pra algo diferente, quero tentar me arriscar, quero saber se eu vou conseguir. E se der certo, obviamente, né, que eu vou me esforçar pra que isso aconteça, mas se não der certo, tá tudo bem. E aí eu falei assim, olha, quero ir pro time de vendas. E ela falou assim, não, tudo bem, então a gente vai seguir com o processo, enfim. E aí fiz todo o processo, entrei no time da Blue de vendas, e aí eu falei assim, meu Deus, onde eu fui me enfiar? Que é isso? Marketing, retargeting, mídia programática. E aí foi um mundo, assim, totalmente diferente, que eu me senti caindo ali no meio do nada, sabe? Com as coisas andando, com as coisas acontecendo, tentando aprender. Mas uma coisa que eu sempre tive comigo é que, quando eu lembro do meu primeiro dia de atendimento, lá atrás, era muito difícil pra mim. Teve um dia já que eu fui no banheiro, assim, pausa, vou no banheiro, choro um pouquinho. Falei assim, acho que eu vou voltar aqui, porque eu consigo continuar. Então, depois, sei lá, um mês depois... Mas se você falar que isso aconteceu no Blue, eu vou me sentir muito culpado pelo seu processo de onboarding. Não, mas eu quero dizer de como a gente acha que parece difícil e depois...
a gente vê que não é um monstro, sabe? Que a gente conseguiu aprender, que a gente conseguiu evoluir. Então, é muito mais essa referência que eu quero fazer. De como a gente acha que parece tudo muito difícil, que é outro universo, que a gente não conhece a ferramenta. Eu, pelo menos, né? Não conhecia, não era um mundo em que eu estava familiarizada. Mas que, enfim, agora é tudo muito fácil, sabe? O processo, ele é fácil. Uma pergunta que é muito chave para isso que você tá falando agora. O porquê que você considera isso que você acabou de falar? Era muito difícil, mas depois de um tempo se torna muito fácil, que um bicho de 7 cabeças pode não ser. Por que que você acha isso? Porque a gente aprende, né? A gente aprende, enfim, a gente se habitua, eu acho, com as coisas. Então, eu aprendi muito. Pra mim, eu entrei marketing, principalmente porque eu fiz ADM, né? Então, dentro de administração, a gente tem a matéria de marketing, mas a gente aprende ali os 4 P's lá, prazo, produto, enfim. Claro. Então, conhecer o universo do marketing digital e tanta coisa que eu já sei hoje sobre o nosso mundo. Sei lá, 3 anos atrás, quando eu tava entrando na Blue, acho que eu não imaginava que eu conseguiria aprender tanta coisa, sabe? Que eu fosse absorver tanta coisa e que esse universo teria tantas particularidades. Mas vamos lá, deixa eu ir mais fundo ainda. Tá. A gente tá indo pro caminho que eu quero. Você falou uma palavra que é o caminho, que é hábito. Então você falou, era um bicho de 7 cabeças, esse bicho de 7 cabeças, ele parece não ser tanto, as coisas vão ficando menos difíceis quando você entende e vira um hábito. Eu acho que por trás de tudo isso, tem que existir algo ali. Você saberia dizer o que é? Para Polly, naquele momento em que você tá entrando numa empresa nova, num lugar onde você mesmo disse que caiu no meio do nada, vamos colocar assim. Então você tem uma chuva de informação nova, que parece um bicho de 7 cabeças. Naquele momento você ainda não sabe se ele vai deixar de ser ou não. Você tá na situação. Mas alguma coisa em você tem que fazer sentido para você tá ali. Tá. Eu acho que eu vou pelo caminho de identificação. E aí eu uso a frase que eu usei lá anteriormente, de fazer o que precisa ser feito, sabe? Então, quando eu entrei, e aí eu me identifiquei, e aí eu queria aprender sempre mais, e aí eu fui atrás de aprender sobre vendas, e aí a gente começa a vender, a gente começa a aprender. Então, não sei se é exatamente pro lado dessa resposta, mas eu acredito que seja isso, sabe? Identificação de querer estar aqui. Então, acho que desde o início eu sempre quis muito fazer acontecer, porque eu queria fazer parte, eu queria estar aqui. Então, ao longo dos dias e dos meses, isso foi só aumentando. Então, pro que era no começo de, eu vou tentar e se não der certo, tudo bem, passou a ser, eu vou tentar e eu preciso fazer acontecer. Então, eu preciso estar lá, eu preciso fazer parte, eu quero que aconteça, eu quero que dê certo, sabe? Então, acho que é um misto, foi um misto disso, na verdade, passar ali por todo o processo inicial de aprendizado, enfim. Tem uma coisa que está implícita na sua resposta, que é disciplina. Disciplina. Então, uma coisa que dá para perceber que é muito sobre você, até pela forma como você fala, isso é muito interessante, não são todas as pessoas que usariam uma frase, por exemplo, vou fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito requer muita disciplina, porque por mais que seja difícil, você vai fazer e vai aprender, e você acabou, na construção da sua resposta, você trouxe outros elementos. Primeiro você usou a palavra identificação. Então isso é interessante, porque a gente vê uma questão social acontecendo. Você entrou num lugar novo, esse lugar é desafiador, só que ele desperta uma chama dentro de você. A chama dentro de você eu posso crescer aqui, só que hoje eu não me sinto pertencente. Então, eu vou fazer o que precisa ser feito para que eu me insira aqui e tenha sucesso. Então, você vê uma coisa acontecer. O fazer o que precisa ser feito e o sucesso acontece por meio da disciplina, que é uma coisa que ficou implícita aí. E é uma coisa que você é muito boa. E a gente vê isso em vários campos da sua vida.
Então a gente pode olhar, por exemplo, a sua constância com o João, que seria o seu noivo, a gente pode olhar isso dentro dos seus treinos, agora a gente corre junto. Então a gente vê tudo isso acontecendo numa parte aleatória, fora da empresa, mas que alinhada a isso tem um valor da pole muito grande. E obviamente todo o sucesso ele não é alcançado da noite para o dia, ele é alcançado com dedicação e disciplina diária. Sim. Então a gente vê que, por exemplo, a gente está tendo essa conversa sobre uma pole de 3 anos atrás, e que 3 anos depois você está falando com propriedade sobre a construção de uma pole profissional que está indo viajar para o México representar a empresa, porque o bicho de 7 cabeças não é mais um bicho de 7 cabeças. Então, o porquê que eu acho isso mágico? E é, obviamente, enobrecendo você como profissional. Você vê que, se você está disposto, muita coisa pode acontecer. E, de novo, não vai ser da noite pro dia. A menos que você seja um gênio fora da curva, extremamente louco e que pode, de fato, causar um impacto muito grande, você também consegue ter esse resultado bacana se você tiver a disciplina, porque, no fundo, você queria se identificar. E aí fica uma pergunta de que se hoje, depois de 3 anos, você se identifica e você talvez esteja satisfeita, talvez como é que agora, dessa etapa de introdução e identificação da pole dentro da Blue, como que você vê dessa etapa, ou vamos dizer, isso aconteceu 3 anos atrás, quanto tempo você acha que você levou para ter essa identificação dentro da empresa, da pole como profissional, e dali para frente o crescimento da pole como profissional dentro desse lugar? Eu acho que as coisas foram acontecendo muito natural também. E dentro disso, acho que eu sempre encarei com muita verdade, assim, esse processo, sabe? Então, enfim, nos feedbacks, nas trocas, em chegar até aqui, acho que foi sempre absorvendo o que precisa ser melhorado, o que precisava ser construído, o que precisava ser consolidado. Então, acho que hoje, até parando pra olhar assim, ainda, sei lá, eu olho pra trás e eu falo, tipo, caraca, passei por tudo isso mesmo, 3 anos. E parece que não, mas 3 anos é um universo, né, de coisas que acontecem aqui com a gente. Então, eventos, coisas, e aí quando você vê, passou assim, sabe? Os 3 anos. Então, acho que hoje eu vejo uma pole muito mais madura, obviamente, sem dúvidas. Que bom! De quando eu entrei, e eu acho que só esses 3 anos de Blue me mudou muito mais do que, sei lá, todos esses outros 6 anos anterior, sabe? Profissionalmente falando. Até porque o ambiente, ele molda, né? As pessoas, a nossa vida, os nossos hábitos. Então, eu tive uma transformação muito radical, assim. Entrando aqui, convivendo com pessoas boas, com profissionais melhores, aprendendo constantemente. Só que é muito louco, porque ao mesmo tempo que parece pouco tempo, também parece muito tempo. Então, eu entrei... E aí eu tava aprendendo coisas e tinham pessoas que estavam no time ali há 3 anos, 4 anos. E aí hoje eu sou a pessoa, sabe, que tá no time há 3 anos. Então é muito doido, assim, tipo, ver tudo acontecendo de forma tão rápido e tão natural. Mas, sem dúvida, vejo muita identificação com a cultura da Blue, com tudo que a gente faz, com o que a gente vem fazendo, com o que a gente vem crescendo. Então, acho que querer fazer parte de todo esse processo é o que fomenta ali, o que mantém a chaminha acesa, sabe? Pra querer continuar evoluindo, continuar amadurecendo, crescendo e trazendo resultados. Essa era a minha próxima pergunta pra você, por incrível que pareça. Você usou o termo que eu ia usar, adiantei. Que é a chama. Então, obviamente, quando você se coloca há 3 anos atrás entre uma posição de vendas, uma posição de atendimento,
Então, até para quem não sabe, o atendimento dentro da Blue é o time de Account Managers, né? Sim. Então, vamos tratar em termos de mercado, vendas e atendimento. Você tem essas duas oportunidades, você prefere empreender, porque o nome disso é empreendedorismo. Quando você sai da sua zona de conforto, daquilo que você já vivia, para fazer uma coisa nova que te dá borboletas no estômago, é um empreendedorismo, é um intraempreendedorismo. Então, você se coloca nesse lugar e aí você se molda dentro de um ambiente completamente novo. Para isso acontecer, você viu alguma coisa ali. Então, a chama foi acesa e o seu olho brilhou por algo que poderia ser construído. Esse algo, para você, ele ainda é o mesmo? Ou você até, de repente, já atingiu isso que você tinha de brilho nos olhos lá atrás e criou novos objetivos? Com certeza, novos objetivos constantemente. Eu acho que lá no início, eu tava meio que tentando entender ainda o que tava acontecendo, qual era meu lugar. Será que eu quero seguir em vendas? Tá fazendo sentido? Mas hoje já é muito mais eu quero continuar permanecendo, eu quero continuar fazendo parte. Quero atingir muito mais. Então hoje, enfim, falando de oportunidade de carreira, né? Isso é algo trabalhado com a gente constantemente ali no PDI, nos one-on-ones. Então, constantemente isso é conversado sobre onde a Poly quer chegar, o que ainda dá pra fazer. E é o que me mantém, assim, feliz, sabe? Em estar fazendo parte do time. E algo que você citou, que eu lembrei de um pilar que a gente tinha lá no Mercado Livre. Tem, como parte da cultura, né, a gente tem alguns pilares a ser seguidos. São seis pilares. Um dos pilares se chama empreender assumindo risco. Então, eu empreendo assumindo risco. Não existe empreendedorismo sem risco. Aí, Gravem essa frase. E aí, eu lembrei do que você falou, que você resolveu ir pra vendas e empreender. E foi exatamente isso. Tipo, eu quero assumir o risco de tentar ir pra vendas. E aí, hoje, é algo que eu me vejo fazendo, sabe? Que eu quero continuar e que eu venho alimentando ali dia após dia. E conto com o apoio, enfim, de um time incrível, líderes incríveis que me ajudam dentro desse processo todo. E hoje, com tudo que você já alcançou, o que você quer alcançar? Se a Poly hoje tivesse que se olhar no espelho e que esse espelho você pudesse enxergar você no futuro, o que estaria no seu reflexo? Eu acho que ser uma referência é o que a Poly quer, assim, sabe? Trabalhar para ser uma referência. Ainda tem diversas coisas que eu quero fazer profissionalmente falando. Cursos, enfim. Mas a Poly profissional, sem dúvidas, ela quer ser uma referência, sabe? Então, hoje eu trabalho para ser uma referência, seja sendo a referência do time ou trabalhando para ser uma liderança de referência. Então, hoje eu tento me desenvolver assim constantemente para que isso aconteça. Assim como hoje eu tenho boas referências, acredito que eu queira ser uma referência aí para outras pessoas também. Então, você quer ser alguém bom o suficiente para transbordar isso a outras pessoas e podê-las ajudar a crescer como você se sentiu ajudada e desenvolvida ao longo da sua carreira. Com certeza. E a Blue é esse lugar para você? A Blue é esse lugar. A Blue é esse lugar. Gostei da resposta. Senão a gente já começava a ter problema aqui. Então. Não, a Blue, ela é esse lugar, sim. Enfim, é muita oportunidade, é confiança, sabe? Que a gente tem aqui, seja da parte da diretoria ou da liderança, pelo menos eu tenho esse ambiente, sabe? É confiável. Então, é um lugar que a gente tem total liberdade ali pra crescer, pra entender o que tá dando certo, o que não faz sentido, pra onde eu tenho que ir, o que eu preciso mudar. Será que tem que reformular a rota? Então, a Blue, ela é esse lugar pra mim, sabe? Isso é muito gratificante de escutar, de entender que você, quando a gente fala que você entrou buscando identificação, você alcançou um nível de identificação tão forte que hoje você se sente pertencente ao negócio e que
os seus próximos passos futuros estão com a gente. E eu acho que quando a gente cria uma estrutura, uma empresa, um negócio, ele tem que ter intrinsecamente este tipo de objetivo. Um negócio, ele é feito de pessoas. E que a gente precisa ser capaz de olhar para os diamantes a serem lapidados como você, para que a gente traga você para dentro da mentalidade e cultura do negócio e que você consiga se desenvolver. E aqui a gente tem duas coisas muito grandes sendo feitas e que é uma responsabilidade dupla. Uma, a responsabilidade dos líderes e da empresa em formar. E segunda, a responsabilidade do liderado, você nesse caso, em ter a força de vontade de fazer o que precisa ser feito. Então, acho que se a gente pudesse resumir esse episódio, eu gostaria de colocar muito essa frase de fazer o que precisa ser feito. Foi uma coisa que repetidas vezes foram ditas dentro da sua história e que traz uma força muito grande dentro dessa frase. Porque vai trazer a disciplina, vai trazer o senso de pertencimento, vai trazer resultado, que é uma coisa que as pessoas hoje em dia, se a gente coloca no espectro do expectativa, resultado alcançado, as pessoas não entendem que entre os dois tem as tarefas que precisam ser executadas. Elas querem viver o futuro do resultado na expectativa do presente, achando que é fácil e que magicamente vai acontecer. Então, a gente vê, pela sua grande elaboração profissional, durante 6 anos de trajetória, 3 mais recentes conosco, a criação de uma pessoa muito forte nesse sentido. Então, gostei bastante dessa conversa para aprender mais sobre esse seu lado e que a gente observa isso em vários campos. Como eu comentei, né? A gente tem se aproximado mais fora daqui, fazendo atividades físicas principalmente, que também requer uma disciplina muito grande. Com certeza. E que dá para perceber que é uma coisa presente em todos esses campos que você atua. Então, posso assegurar que a gente tem um futuro bem bacana aqui pela frente, principalmente no sentido de referência. É só continuar fazendo o que precisa ser feito, que você vai ensinar da melhor maneira possível. Boa, com certeza, Gabs. Enfim, o ambiente de confiança que a gente tem em poder conversar, em poder se abrir, e ter pessoas que se importam, com certeza ele é muito importante. E desde, sei lá, sentar para almoçar e conversar sobre treinos e corridas e até outros assuntos. Então, fico muito feliz pela oportunidade em fazer parte. A gente tem dias e dias, mas... Minha máquina. Exatamente, tem dias e dias. Mas é sobre isso, fazer o que precisa ser feito. Seria muito bom, né? Se a gente pudesse fazer só o que a gente quer e o que a gente acha que é o mais fácil, mas isso não leva a gente a lugar nenhum. Então, só estou feliz aí em poder dar os próximos passos e ansiosa pelos próximos anos que estão por vir, que não tenho dúvidas de que serão anos de bastante mudança, mais aprendizado. Muito. Muita evolução. Agora, nesses últimos meses aí, mais do que nunca. Então, tem bastante coisa para acontecer. E, Polly, se eu tivesse que quebrar toda a nossa conversa agora e ir para um outro caminho, que é conhecer a Polly fora da vida profissional. Então, a gente conheceu você, tudo que você trilhou para chegar até aqui, de cunho profissional, por mais que em alguns momentos eu tenha fugido para entender referências, que obviamente traz a sua essência de pessoa, mas o que a Polly gosta de fazer, além de correr, obviamente, que a gente já entendeu? Por incrível que pareça, eu odiava sim, né? Não gostava de fazer nada que era relacionado à atividade física. Eu era uma pessoa... Conte-me mais sobre isso. Eu era uma pessoa extremamente sedentária. Extremamente. Desde a alimentação até fazer o mínimo de esforço possível. E aí... Acho que nos últimos 3 anos aí também... Na verdade, eu já tentei antes, né? Desse tempo, começar a atividade física, então era algo muito mais inconstante, né? Começava, parava. E aí, nos últimos 3 anos, eu me apeguei mesmo à musculação. Por quê? Qual foi
o fator Ah, decisivo? pra um primeiro momento, foi mais a questão estética mesmo, Claro. sabe? Foi muito mais a questão estética. Só que aí hoje, enfim, diversos lugares, a gente tem referências desse segmento fit e de pessoas que falam sobre saúde. E eu acho que agora, mais do que nunca, muitas pessoas enxergam a importância da atividade física para a saúde também. Então, com certeza, é uma das coisas, assim, que faz eu continuar, sabe? Uhum. Foi criar o hábito da atividade física, criar a disciplina de treinar. E agora, mais recente, de correr. A Lê aí, enfim, maior incentivadora da gente da corrida. E aí, Todos em busca do pace da Lê. todos em busca do pace ideal, que é o pace da Lê. Meu Deus, qual o segredo, né? Pra ter Sei esse lá, pace aí de 4. Ela deve tomar veneno e não fala pra gente. Com certeza. E me identifiquei bastante também com a corrida. Então, é algo que eu tô gostando muito de fazer. Na maioria das vezes, a gente tá participando juntos. Esse final desse mês tem uma já pra gente participar. Mas aí, fora correr, atividade física, eu gosto de passar tempo de qualidade com a minha família. Legal. Hoje eu tenho 2 afilhadas, né, que são 2 bebezinhas. Então, eu gosto muito de fazer programas onde a gente consegue incluir ela. Gosto de sair com o João também. Gente, boa demais, cara. Eu gosto de você. A gente gosta muito de sair pra comer, conhecer restaurantes, conhecer lugares. Enfim, hoje... A atividade física também, querendo ou não, ela consegue refletir em todas essas áreas, né? Sim. Porque você ficava limitado a comer coisas, tipo, sei lá, hambúrguer sempre. E aí, quando você começa a fazer atividade física, você já quer comer outras coisas, você quer conhecer outros restaurantes, você quer conhecer outros lugares. Então, eu e o João tá muito nesse naipe, assim, mas grande parte do nosso final de semana é treinando ali. Treinando, enfim, às vezes a gente tenta correr também, treinar pra correr no parque, correr ao ar livre. E é isso. Pô, legal. Então a gente vê que boa parte da sua resposta ela foi pautada em atividade física, mas que faz muito sentido justamente por conta do que a atividade física proporciona. Então ela também, assim como você... Dentro da sua vida profissional, foi entendendo os lugares que você foi passando, foi crescendo, aprendendo, vendo cultura, referências e etc. A atividade física ela também tem um fator impactante para a sua vida como um todo. Ela tem esse fator, obviamente, estético, mas isso eu acho que vem muito como consequência e muito na ponta final do negócio, mas ela te faz passar por um processo de transformação pautado em desafio, né? Então também vem a disciplina, porque... Você precisa todos os dias contribuir um pouquinho para esse negócio, para o resultado que você quer talvez acontecer lá no final da ponta como eu comecei. Mas olha que interessante, né? Você traz o seu noivo para junto, então você começa a buscar atividades que vocês consigam fazer em conjunto. E a atividade física, ela tem essa liberação de hormônio do prazer no final, né? Então você exerce a atividade, você se mata ali, mas poxa, você tá com a pessoa que você gosta e vocês concluíram um objetivo juntos. Sim. E isso dá uma sensação muito boa. E obviamente querer cada vez mais cuidar de outros hábitos que permeiam aquilo que você faz. Que a gente começa muito a fazer essa troca, né? Tipo, pô, corri durante 30 minutos aqui, vou comer um hambúrguer? Puta, será que vale a pena? Óbvio que não é pra cortar pro resto da vida, mas vou comer isso todo dia? Não, eu tenho consequência do que eu fiz. Mas te dá até mais prazer, eu acho, quando você vai comer o hambúrguer nessa situação. Porque você fez muito pra merecer aquilo, né? Então você acaba trocando os estímulos e tudo isso começa a fazer sentido na vida pessoal, na vida profissional, e você vê que você tá bem calibrada nas duas esferas, né? Até outras trocas também, eu acho que a gente começa a fazer na vida que ficam mais inteligentes. Sei lá, tipo, sábado à noite, sei lá, eu tenho X coisa pra... Eu sou muito assim hoje. No domingo, chega no domingo, tem toda uma rotina ali que precisa ser seguida, porque eu tenho que preparar ali as refeições da semana. Então eu e o João, a gente já faz tudo no domingo pra deixar tudo certinho durante a semana, pra, sei lá, não correr o risco de,
não tenho o que levar em tal dia, então vou comer besteira e pro mais fácil. Então a gente já prepara tudo, desde o almoço até a janta, até as frutas que eu vou levar no café. Então, dependendo da programação que eu tenho no domingo, eu já fico assim, putz, não vai dar pra ir, porque vai impactar ali todo o meu cronograma, que tem que ser feito, que eu tô acostumada a fazer. Mas são coisas que geram prazer também. Você, tipo, finalizar o dia ali com tudo feitinho, com a sua semana toda pronta. E foi algo que a atividade conseguiu contribuir também pra minha vida, sabe? Nessa questão da organização, da disciplina, de já deixar ali tudo certinho pra semana. Nossa, se eu contar pra você como era minha alimentação antes, você chora de tristeza. Sei lá. Famoso caso no SUS. Exatamente. Aos 50. Colesterol, sei lá, aos 30 anos seria. Meu Deus. Se eu tivesse continuado. Mas hoje mudou muito, então... enfim, acho que já é um hábito, assim, sabe? Pra gente. Com toda certeza. E aí é sempre um puxando o outro. Primeiro... Na verdade, eu queria começar... Ir lá atrás, né? Começar atividade física, mas eu ficava, ir pra academia. Era meio hater, assim, sabe? Tipo de, nossa, um monte de gente, vergonha e tal. E aí o João começou, aí um puxa o outro, né? Aí beleza, então ele começou, então eu também vou. E aí hoje a gente faz aí tudo juntos. A maioria dos dias também a gente treina junto, então a gente chega na academia juntos, cada um faz o seu treino ali, mas é algo que incentiva, né? Mas olha o quão é importante as referências. Sim. Mais uma vez. Então, assim como lá no começo da tua vida você tinha a referência da sua irmã, que era uma referência próxima, agora, depois de tanto tempo, já muito mais madura, você tem a referência do João mexendo você para ir para esse outro caminho também. Sim. Então, isso é legal de ver, porque... Quando a gente tem boas referências perto e a gente identifica essas boas referências, a gente sabe o impacto positivo que elas podem causar na vida. Por mais que machuque no começo, e eu super entendo isso sobre academia, tipo, você vai chegar num ambiente hostil. Eu falo que é um ambiente hostil pra quem nunca foi, pra quem não tem o hábito. Porque você chega, você vai principalmente pro homem, e eu falo muito sobre o homem porque o homem tem o negócio do ego. Então, assim, vai ter os caras lá que fazem academia há 300 anos e levantam 800 milhões de quilos. Você lá começando com 5 quilos. Nem isso, com a pena, cara. Você vai pegar aqueles halteres de borracha de fisioterapia. E aí aquilo vai te deixar todo dolorido durante uma semana. E aí você vai falar, puta, será que isso é pra mim? Só que aí que você entende, tipo, pô, eu quero o resultado não vai acontecer agora, vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos. Só que, pô, o cara que é maromba lá, ele não começou também daquele jeito. Sim. Então, tipo, e principalmente pra fazer sentido, você ter o incentivador próximo, ele faz a diferença. Porque quando você não tá com vontade, ele vai te puxar. E vice-versa, porque o próprio incentivador também não vai estar, vai ter os dias dele, como você bem pontuou antes. Sim. Então, é um puxando o outro. E eu acho que ter essas referências próximas para esse tipo de atividade dá muito prazer, porque no fim do dia é um cuidando do outro. E Com quem vai estar certeza. velhinho, bonitinho, juntinho daqui muitos anos com saúde para vender, vocês dois. Então, eu acho isso muito legal de ver essa parceria. E óbvio que o João também, dentro da vida dele, com tudo que ele quer, disciplina e afim, tipo, faz total sentido, né? Senão vocês, obviamente, não fariam. Com certeza. E falando de referência, a gente passou por essa onda, assim, de transformação na Blue também, eu acho. Então, enfim, pessoas como você, que foi a primeira pessoa ali a falar do CrossFit, falar sobre alimentação. Tô sendo vendido como testemunha de CrossFit em pleno podcast, mano. Você é, Gabriel. Eu não sou testemunha de atividade física. Agora não mais. Agora não mais. Eu nunca mas falei do CrossFit, eu falei faça uma atividade física. Faz o CrossFit. Não falei isso não. Mas, enfim, sempre foi realmente um incentivador de atividade física. E aí a gente tem a Lê agora com a corrida. Quantas pessoas ali ela já não conseguiu levar? Então eu, você, a Nath, a Jenny. E o quanto de pessoas a gente tem agora na empresa, né? Fazendo atividade Gym física. Rats. Exatamente. Gym Rats ali comendo solto, inclusive. Não posso perder ali a minha posição. Tá vendo? Também é um grande incentivador.
o app, porque você não quer perder ali a sua O que posição. vocês apostaram já lá? Ou nada? Cara, por incrível que pareça, nada. Tá A vendo? gente Vocês deu... estão perdendo uma oportunidade incrível, cara. A gente deu a sugestão de fazer tipo um bolão. Então, a gente vai ter uma caixinha, cada um vai dar uma contribuição ali por mês. E aí, no final do mês, a gente vai pagar ali o ganhador do primeiro lugar. Mas, É uma competição. adivinha quem tá sempre em primeiro lugar? Ale. Obviamente. Tá vendo? Ó, é por isso que eu acho que ela realmente tá tomando suco. Tá vendo? E aí ela É assim não que tá você contando pra descobre. ninguém. É. Porque ela tem disposição infinita. Ela treina Sim. 12 vezes por dia pra 12 ficar em vezes primeiro por lugar, dia, tá vendo? faz cardio 388 vezes por dia, corre, sei lá, 20 quilômetros Vitinho, todo né? final de semana. Vitinho deve ser outro. Acho que tá ali, tipo, os três ali, o Bruno também, junto com a Lê, o Vitinho. E aí eu tô mantendo ali a minha posição em quarto. Tá bom. Por enquanto, Frente ao... tá bom, os outros malucos, tá, faz sentido. Sim, mas tô ali. Mas, enfim, a gente passou por essa transformação, então tem bastante gente na empresa ali fazendo atividade física, então é sobre as referências, você ter alguém no ambiente falando sobre atividade, tem pessoas que a pessoa que não se identifica, né, com a atividade física e que ela não gosta, num primeiro momento, ela vai estar assim, tipo, nossa, meu, que Nada a chato. ver. De novo, a pessoa falando sobre isso, falando sobre alimentação saudável. Mas aí quando você vai ver, passou 2 meses e aí essa pessoa começou também a se exercitar. Então a gente hoje tem bastante gente aí se movimentando, que é o mais importante, né? Como você falou, sempre foi um incentivador disso, independente de qual atividade seja. Exatamente. Faça um crossfit, brincadeira. Última coisa. Na verdade, 2 últimas coisas. A penúltima. Tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar sobre a Polly? Acho que não. Acho que falou tudo, assim, principalmente sobre esse momento mais atual aí que eu tô vivendo, que é o crescimento na Blue, até a prática de atividade física. Então, acho que nenhum ponto vago, não. Excelente. E terminar pedindo um conselho. Então, uma coisa que você... Agora você pode ser a referência que você quer ser. A interlocutora para deixar uma frase que vai mudar a vida de quem tá assistindo este podcast. Caraca, Gabriel. Você me pegou Responsabilidade. desprevenida nessa, meu. Tá vendo? Referência tem que ter responsabilidade. Galera, façam atividade física. Excelente. Façam atividade física, muito bom pra saúde, pra disposição. E aí, assim, de supetão, esse vai ser o meu conselho pro episódio. Fazer atividade física. Fazer atividade física, independente de qual seja. Crossfit, corrida. Se você me permitir complementar a sua fala, eu acho que para todas as pessoas que entenderem a sua mensagem, de novo, linkar isso com o episódio inteiro. Então, parece besta quando a gente fala façam atividade física, mas a atividade física, ela te coloca, de novo, para você aprender de um jeito muito dolorido sobre disciplina, entrega e resultado. Sem Então, dúvidas. para todos vocês que são sedentários, escutem a palavra desta moça que sabe o que está falando. Façam atividade física porque isso vai moldar a vida profissional de vocês muito de forma benéfica. Tem um poder gigante escondido aqui. Realmente. Obrigado por compartilhar Obrigada, boa Gabs. parte da sua vida com a gente. Acho que para mim, inclusive, eu tenho um prazer enorme em ter essas conversas porque eu aprendo muito mais sobre as pessoas. Eu vejo parte da história das pessoas que muitas vezes eu não tive a oportunidade ainda de sentar e conversar e saber sobre. E é muito legal de ver o como naturalmente você fala e o quanto dentro da sua fala a gente percebe essa transformação, a gente percebe esse crescimento, essa maturidade e que é muito importante saber onde você quer chegar pra gente de alguma forma poder colaborar mais de forma efetiva pra você. Então, muito obrigado por esse momento. Eu que agradeço, fico muito feliz pela oportunidade, pelo espaço. Tava meio assim antes de participar, tipo, meu Deus, o que eu vou falar? Mas é um espaço muito acolhedor, você é muito acolhedor, então muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Deixar um presente, por favor, para que você lembre sempre que você passou por aqui. Isso é extremamente importante. E fazer o nosso disclaimer final. Agradecer para todo mundo que ficou até o final do episódio. Espero que a conversa que nós tivemos tenha agregado um pouquinho que seja no conhecimento de vocês. Eu acho que é sempre muito mágico saber por
palavras e por histórias e por momentos de pessoas diferentes, o como todas elas estão se moldando em suas vidas. Eu acho que isso traz um enriquecimento gigantesco pra gente, que às vezes uma fala que você teve pode dar uma luz na cabeça de alguém e mudar a vida dessa pessoa. Então, esse é o poder transformador desse tipo de conversa. Então, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Lembrando que a gente faz as gravações no Blue Space, então se vocês querem ter essa experiência, isso é possível. A gente loca esse espaço exatamente da forma que vocês estão vendo aqui e a gente ajuda você a tirar tudo do papel. Então você não precisa ser um expert em podcast ou produção de conteúdo para sentar aqui e fazer. A gente pode te ajudar na concepção do projeto. Então, contato com o QR Code na tela e na descrição do vídeo. E ficamos por aqui. Obrigado, Polly. Obrigado, Pedrão. Gabs. E é isto.